Opa pessoal, voltamos com o vídeo aqui depois do período da pandemia que teve mineração e o preço das placas de vídeos estavam impraticáveis de serem pagas. Tanto que vocês podem ver o último vídeo do meu canal e era um vídeo que basicamente envelheceu. Vocês podem ver lá como o preço estava, basicamente. O vídeo que eu fiz, o último, já era um vídeo de como o preço das peças estavam antes e agora aconteceu novamente isso. Então fica de curiosidade para quem quiser ver. Mas voltando às atividades com os preços normais, a proposta que eu tenho hoje é de montar um computador na faixa dos R$ 2.500 usando o Open Box da Kabum. Não utilizarei o Open Box em todas as peças porque a placa de vídeo utilizarei uma da China porque não tem competição com as do Brasil. Preço que você paga, você pode ser taxado do dobro, que ainda assim vai valer a pena, não vai ter placa compatível. E a fonte que eu não vou pegar, a fonte do produto Openbox, porque são produtos reaproveitados. Então, fonte não se brinca, fonte você vai o mais seguro possível. E podemos começar logo com ela, que é a fonte da Gigabyte P550 bronze. Eu tenho uma fonte igual dessa, só que de 450, e nos testes da TechLab mostrou que essas fontes são fontes boas e que elas passaram no teste. Minha fonte mesmo é de 450 watts, eles lá nos testes conseguiram fazer com que ela rode até 550 watts. Então, para você ter noção do nível de qualidade das fontes, são boas fontes, não é nenhum absurdo, mas são fontes seguras. Vai ser a única peça que eu vou pegar no Brasil e que vai ter o preço normal. E podemos ver, ele está na faixa de R$ 310. Partindo para o SSD, aqui já começamos a usar a magia do Openbox. É um SSD de 502 da data, com leitura de 3100, gravação de 1500, um SSD M2 PCI Express, que vai lhe servir, vai te ajudar para você botar seus jogos já usando o SSD, porque podemos usar SSD, SSD tá barata, não tem mais necessidade de ficarmos usando HD, a não ser que você queira colocar muito jogo de emulador, esse tipo de coisa, e vai indo. Podemos ver aqui que está 329, mas porém se viemos aqui nessa faixa do Open Box, podemos ver que está por R$ 230 e nele que vamos. Seguindo para gabinete, gabinete eu recomendo até que se vocês tiverem um gabinete aí, caso que já seja legalzinho de entrada, vocês permaneçam com eles para vocês poderem otimizar o preço do PC. Se não, tá aqui um gabinete básico, simples, que não vai te dar dor de cabeça, até porque a placa de vídeo e o processador que vamos usar não vão esquentar tanto assim. E nesse gabinete tem o básico, você vai conseguir ligar seu PC normalmente, na faixa dos R$ 130. Ele também não, acho que não, creio que não necessite de Open Box, então podemos ver aí. Mas se você quiser procurar outro gabinete, fica à sua disposição. Memória, eu fiz o que? Um pente só de 16 GB, porque a placa-mãe vai ter dois slots, então se você quiser depois você pode colocar mais outro lote de 16 e pode ficar com 32. Ou você pode colocar dois slots de 8 GB, vai sair uns 40, 50 reais mais caro, mas você vai ter o Dual Channel. Mas eu recomendo você juntar mais um meizinho, depois colocar mais um pente 16 que vai ficar show. 2666, sequência padrão, podemos ver aqui em cima R$ 400 e aqui embaixo por R$ 319. Então podemos ver como eficiente esse Open Box da Kabum. Se você quiser pegar duas pentes de 8, podemos ver essa memória da Kingston, tem dissipador, mesma frequência e 179, com dois pentes vai sair por na faixa dos 360, R$ 50 mais caro do que a outra memória. Seguindo para a placa-mãe, já podemos ver que vai ser um soquete de 10ª geração e que é a placa-mãe da ASRock 510, uma placa-mãe minha TX que tem o básico para você poder fazer suas coisas, não vai ter dor de cabeça, não vai ter preocupação. Faz o arroz e feijão com arroz, se você quiser depois você pode botar um i5 12 não, perdão, um i5 11 400 tranquilamente que ele suporta. Aqui podemos ver que ele está na faixa dos R$ 529, porém com o Open Box cai para a faixa dos 370.
Na parte de processador temos o famoso i3 10100F. Para caso você ache que ele não vai ter desempenho suficiente para aguentar os jogos, eu te digo que ele tem um desempenho de i7 de sétima geração, custando R$ 500. Se você teve na época do hardware, na época 2018, 2017, você viu os 7.000, 7.700K, você ficava, nossa, que processador bom. Hoje em dia temos um processador desse mesmo nível por 500 conto. E ainda é um excelente processador. Você vai conseguir rodar tudo acima de 60 frames sem problemas. Jogos competitivos você vai conseguir rodar acima dos 80 frames, 100 frames, um COD você roda uns 80, 100 frames. E jogo mais leve que COD, mais ainda, BF você roda acima de 100 quadros sem problema nenhum. Então é um bom processador sim. 4 núcleos, 8 threads, 4.3 Max Boost. Deve trabalhar na faixa dos 4.1, 4.0 MHz. E podemos ver R$ 500 com o Open Box fica na faixa dos R$ 400. Preço excelente. E como eu falei, placa de vídeo não tem como competir com a China. Podemos ir de 5600 XT com o projeto Sapphire da AMD. Ela vai sair na faixa dos 820 com frete mais ou menos. E ela é uma placa de vídeo por R$ 800 que tem o nível de 2060. A 2060 você acha por aí na AliExpress de R$ 1.000, perto do R$ 1.000 beirando. E aqui temos uma placa que é mais barata e rende um pouquinho a mais que a 2060. O lado negativo dela é que ela não vai ter Ray Tracing, mas Ray Tracing com 2060 não faz sentido, porque a placa não tem desempenho para rodar Ray Tracing, porque é muito pesado, podemos ver. Eu recomendo vocês procurarem Ray Tracing a partir da 3060 Ti, 3070, que aí já é um bom spot. E é uma placa que não vai te deixar na mão. Com certeza ela não vai te deixar a mão. Roda Assassin's Creed no Ultra 60 frames, roda tudo no Ultra acima de 60 frames. O que não rodar no Ultra vai com certeza rodar no alto. A maioria não rodar no Ultra, vai rodar no alto. Podemos ver que ela é uma placa triple fan, é usada, vocês sabem muito bem disso. Então vocês podem saber das consequências, que ela pode vir com os arranhões, com sinais de gasto, mas é uma placa de vídeo que, se você for pegar igual, é basicamente R$ 1.900 uma placa de vídeo desse desempenho, que é 2060 aqui no Brasil, que é a 3050. Então, pelo valor que está se oferecendo e pelo desempenho que ela dá, é uma placa excelente e imbatível no valor dela atualmente. Aqui podemos ver ela em comparação à 1660 Ti, que é bem perto da 2060, ver como ela é bem acima da 1660 Ti, dando mais de 20% de diferença, se vacilar 30 aí, e rodando BF no máximo a 100 frames, basicamente. Então podemos ver que é uma placa de vídeo de excelente calibre. E para finalizar, antes de falar dos preços, eu venho dar um aviso. O aviso é que o Open Box da Kabum é um serviço de vendas que está a todo momento vendendo pelo mesmo valor. Eles colocam ali, assim, a quantidade certa. Então, se aquela quantidade for vendida, você não vai poder encontrar mais ela. Então, é a questão de disponibilidade. Também estou mostrando para vocês como o Open Box pode ser usado de acordo com o momento. Eu consegui montar esse PC agora. Vocês podem conseguir montar PCs aproximadamente. Dependendo da época, vocês podem montar PCs levemente melhores ou levemente piores, mas não vai sair muito dessa faixa. E falando finalmente de valores, a soma de todas as peças vai dar na faixa dos R$ 2.500, R$ 2.585 exatamente, mas a depender do dia que você for procurar, pode variar o valor, tanto um pouquinho para cima quanto um pouquinho para baixo. Eu já fiz os cálculos para ver quanto daria esse computador se eu não fosse usar o Open Box da Kabum. Daria na faixa de mais de R$ 3.000, então a diferença é grande, é uma diferença de mais de R$ 500. Então creio que é uma diferença que faz diferença no bolso. E aqui no Brasil, as peças maioria no Brasil, eu não vejo um PC desse nível no mesmo valor. Desse mesmo valor aí, o que você vai encontrar é o que? APU, Ryzen, sei lá, no máximo a 550 para você colocar aí. Então eu acho que
Caso você seja conservador e não queira ir totalmente na China, o meu caminho que eu recomendo é esse: você pegar o que dá para pegar com preço bom aqui no Brasil e o que não tem jeito você vai de China mesmo. E venho agradecer pelo vídeo. Muito obrigado pelo vídeo. Até mais.